Nós vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias no Salmo de número 34. Salmo de número 34. Nós estamos na série cujo título é Para um Feliz Ano Novo. Desde o Ano Novo nós estamos falando sobre esse tema, para um feliz Ano Novo. O que é necessário para um feliz Ano Novo? E nós temos considerado no livro dos Salmos o que é necessário para um feliz Ano Novo. Temos considerado sobre a felicidade de acordo com a palavra. Temos aqui considerado sobre o que é a felicidade, como demonstrar, como viver em felicidade. Então hoje nós vamos expor o Salmo 34 e vamos falar sobre a felicidade daqueles que foram resgatados pelo Senhor. A felicidade dos resgatados do Senhor. Salmo 34. Eu vou começar lendo, eu creio que talvez não tenha na projeção, mas eu vou começar lendo o título do Salmo. E o título original não é o que está em negrito, é o que está em itálico. O que está em negrito foi colocado aí pelos editores, da Sociedade Bíblica, mas o que está em itálico é do texto original e já vai ajudar você a entender o contexto do Salmo. Diz assim: Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Verso 1: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afasta-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vamos ler todos juntos esse último verso? O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Como nós oramos há pouco, que o Senhor aplique aos nossos corações. Quando algo de muito especial acontece na sua vida, quando algo muito bom acontece com você, algo que te deixa muito feliz, como você reage? Qual é a sua reação? Algo de maravilhoso acontece na sua vida, talvez uma conquista, eu não sei, e te deixa muito feliz, muito radiante. Como você reage? Com uma dancinha? Tem aqueles que reagem com uma dancinha. Pode parecer algo engraçado, talvez até ridículo, mas alguns gostam de reagir com uma dancinha, talvez quando não há ninguém olhando. Como você reage? Com um brado, com um grito? Como você reage? Você sai contando para todo mundo? Você fica assobiando? Qual é a sua reação? Sabe, essas coisas, e algumas delas, por mais até engraçadas que possam ser, elas não são estranhas, não são coisas
inapropriadas diante de alguém que está muito feliz, diante de alguém que está vivendo algo muito especial. Estranho seria, queridos, alguém diante de algo muito especial, se estivesse cabisbaixo, alguém falando assim, com a voz muito mansa, alguém com um olhar triste, com um semblante triste, dizendo: eu estou muito feliz porque tal coisa aconteceu. Mas será? Será que você está muito feliz mesmo? Porque não é natural uma reação desse tipo. Alguém que está verdadeiramente feliz, verdadeiramente alegre e grato, não pode reagir dessa forma. Alguém cuja está passando uma situação de muita alegria, ele sai cantarolando, ele sai vibrando, ele sai contando para todo mundo. Isso é o natural. Agora pense, o que de melhor, o que de mais especial aconteceu na sua vida? Não é o fato de que você estava perdido e foi achado. Não é o fato de que você foi resgatado pelo Senhor. Não é o fato de que a graça do Senhor alcançou a sua vida. Bem, se isso já aconteceu com você, de fato, o que mais de especial aconteceu na nossa história. Por mais que muitos de nós tenham vivido já situações tão especiais, como um casamento, como o nascimento de um filho, como alguma vitória, mas o que mais de especial aconteceu na vida do cristão, daquele que pertence ao Senhor, foi o fato dele ter sido resgatado pelo Senhor. Agora então, se esse é o seu caso, se você é alguém que foi resgatado pelo Senhor, se você é alguém que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, se é o caso de que você foi salvo e agora pertence ao Senhor, a pergunta é: como você tem reagido? Como você tem vivido diante disso? Triste? Reclamando, murmurando, pecando contra o Senhor? Não, essas atitudes não são as corretas. Hoje, queridos irmãos, nós aprenderemos a olhar para este salmo da palavra do Senhor, que os resgatados do Senhor, aqueles que foram alcançados, que foram salvos pelo Senhor, expressam sua felicidade em louvor, expressam sua felicidade em adoração contínua e vivem essa felicidade através do cuidado e temor do Senhor. Este mesmo Senhor que mantém esta nossa felicidade. Eu vou repetir, esse é o resumo da mensagem desta noite. Aqueles que foram resgatados pelo Senhor expressam essa felicidade em louvor e vivem essa felicidade através do cuidado e temor do Senhor. Este Senhor que mantém a nossa vida e a nossa felicidade. Nós vamos aprender isso em 4 partes, e a primeira delas é: a felicidade dos resgatados do Senhor, ela é expressa através da adoração, através de um louvor contínuo. Olhe comigo novamente os 3 primeiros versículos. Diz assim Davi: bendirei o Senhor. Quando? Em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Eu não sei se você percebeu, o título desse salmo é bastante curioso. Diz assim: Salmo de Davi. Quando? Quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi. O salmista Davi, que foi um homem de grandes vitórias, de grandes conquistas, passou situações as mais diversas, e uma delas, uma situação bastante interessante, à primeira vista pode até parecer engraçada, mas foi bastante trágica, foi o fato de que Davi, servo do Senhor, quando, após haver vencido no poder do Senhor, na confiança do Senhor, o gigante filisteu Golias, ele passa a ser alvo da inveja de Saul, rei de Israel. Porque Saul pôde ver Davi, que era um menino, que era franzino, que era pequeno, aquele menino ser um instrumento nas mãos do Senhor para derrotar o gigante filisteu. E o povo começa a louvar, e o povo começa a cantar sobre Davi, e o povo começa a dizer: Saul feriu a milhares, Davi porém a 10 milhares. E isso fez com que o coração daquele rei se enchesse de inveja, e então Saul passa a perseguir Davi. Nem mesmo Jonatas, filho de Saul, pôde resolver a situação, e quase que Jonatas inclusive é morto pela lança do próprio pai. Mas fato é que Saul, diante dessa situação de perseguição, diante de um perigo real de ser morto por Saul, Davi foge, e ele vai parar onde? Ele vai até Gate.
ele vai parar na terra dos filisteus. Já viram aquela expressão, sai do espeto, cai na brasa? Davi foge de Saul e vai parar justamente na terra dos filisteus, e lá, meus irmãos, ele procura um homem chamado Aquis, e então ele procura, e Aquis era na verdade o rei ali, né? O rei filisteu, o rei de Gate, também chamado de Abimeleque. Essa expressão Abimeleque é a junção de duas expressões do hebraico, Avi e Meleque. Então meu pai é rei, Abi, pai, e Meleque, rei. E talvez esse fosse um título ali para o rei filisteu Aquis. E Davi chega lá, e as pessoas começam a olhar, reconhecem que era Davi. Davi estava na terra daquele que ele havia matado, Golias, e as pessoas começam a dizer: esse não é Davi? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou a milhares, porém Davi matou a 10 milhares? O povo aquelas pessoas começam a ficar incomodadas com a presença de Davi, e eles vão alertar o rei Aquis e dizer assim: olha, cuidado, é Davi, foi ele que matou o nosso gigante, foi ele que matou o nosso herói. E aí Davi, diante daquela situação, diante daquele perigo, Davi poderia ser morto ali a qualquer momento, e Davi então tem uma ideia, e uma ideia bastante interessante e curiosa. Davi começa a se fingir de louco, Davi começa a se fingir de amalucado, e o texto lá de 1 Samuel capítulo 21, diz que ele começou a se fingir de louco, ele fazia riscos nos batentes das portas, e deixava escorrer saliva pela barba. Imaginem, meus irmãos, a cena. Eu fico imaginando Davi, né, fazendo essa encenação toda. Ele deveria ter encenado bem, porque o rei, diante daquela cena, e mesmo diante das pessoas dizendo: olha, Davi, cuidado. O rei, ele responde assim: vocês estão vendo que este homem está louco? Por que trouxeram para cá? E olha que curioso, ele diz assim: será que estou com falta de doidos, para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Está dizendo: será que está faltando louco aqui para vocês trazerem mais um? Devo deixar que este entre em minha casa? E aí o Abimeleque, o Aquis, expulsa Davi dali. Davi sai dali, lá em 1 Samuel 22 diz que ele vai até uma caverna, a caverna de Adulão. Muito provavelmente foi ali que Davi escreveu este salmo. Agora, irmãos, imaginem só, Davi, tendo que se fingir de louco, fazer toda aquela encenação para não ser morto ali na terra dos filisteus. E Davi reconhece, pela graça do Senhor, que quem havia até então guardado a sua vida, que quem havia protegido a sua vida, livrado a sua vida, foi o próprio Deus. Foi Deus quem havia guardado a sua vida das mãos de Saul, quem havia protegido Davi dos filisteus, quem havia guardado a sua vida. Davi sabia que não foi a sua encenação, o seu teatro que o livrou, mas que foi a boa mão do Senhor, que não permitiu que nem Aquis, nem Saul, nem nenhum outro pudesse tirar a vida dele. E então, diante desta compreensão, diante desta gratidão, diante desta alegria, diante, meus irmãos, da satisfação de alguém que é resgatado, de alguém que é liberto, de alguém que é salvo, ele escreve este salmo. E percebam, irmãos, ele começa o salmo não praguejando, não reclamando. Ele começa esse salmo com um tom de adoração, de louvor e um compromisso, e para mim é um dos compromissos mais lindos, impactantes e sérios de toda a palavra, porque ele começa dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Irmãos, isso é fruto de fato de um coração grato, de um coração que reconhece as bênçãos do Senhor, de um coração que reconhece o livramento do Senhor, de um coração que reconhece o próprio Senhor. Ele começa dizendo: bendirei o Senhor. Esse salmo é um acróstico. Nós não conseguimos enxergar isso no nosso texto, mas o texto original hebraico, na língua hebraica, nós temos as letras do alfabeto hebraico no início de cada salmo. Então, o Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet, vai até, não chega até o final, mas esses 22 versículos trazem aí as letras do alfabeto hebraico. E neste salmo, irmãos, Davi vai mostrando de forma poética, de forma bela, o seu compromisso com o Senhor, um compromisso de adoração.
Um compromisso não de adorar aos domingos. E como é bom ter novamente o nosso coral conosco. E como é bom louvar ao Senhor através do grupo de música da igreja. E como é bom nos reunirmos aqui para adorar ao Senhor. Mas nós não podemos limitar a nossa adoração. Nós não podemos limitar o nosso louvor aos períodos de culto nos domingos. Davi, ele assume um compromisso de bendizer ao Senhor. Bendizer ao Senhor é falar bem do Senhor. Bendizer ao Senhor tem a ver com louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Ele diz: bendirei o Senhor. Não é bendizer a Ele mesmo, não é bendizer o reino, não é bendizer os seus príncipes, não é bendizer o seu exército. Bendirei o Senhor. A palavra Senhor aqui, toda em letra maiúscula. Vocês já têm me ouvido falar, e os outros pastores falarem também. Aqui é o nome do Senhor, é o tetragrama, né? Alguns creem que a expressão correta seria Yahvé, não sabemos com certeza. Mas é o nome pactual de Deus. É o nome pelo qual Deus se apresenta como Deus da aliança. É o Deus que cuida do seu povo. É o Deus que resgata o seu povo. É o Deus que guia o seu povo. Yahvé é o Deus da aliança. A palavra Senhor, nesses 22 versículos, aparece 16 vezes. Não precisa contar que eu já fiz isso. 16 vezes. E na literatura hebraica, quando uma palavra se repete, em português é pobreza literária, né, que é chamado. Mas no hebraico, quando o autor enfatiza muito, repete muito uma palavra, é para dar destaque. Ou seja, na verdade esse salmo não é sobre Davi, este salmo é sobre o Senhor que resgatou Davi, é sobre o Senhor que resgatou a nossa alma. Tanto é que o versículo principal do salmo é o verso 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Irmãos, como o povo do Senhor, os resgatados do Senhor, aqueles que tiveram a alma resgatada pelo Senhor, expressam esta felicidade, esta gratidão, com adoração. Bendirei o Senhor, e diz Davi, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. É um compromisso de adoração contínua. Eu fico pensando, irmãos, como este compromisso é um compromisso sério. E quando nós dizemos isso, nós precisamos estar preparados. Porque nós cantamos há pouco, te louvarei, não importam as circunstâncias. Você parou para pensar o que você cantou? Porque eu não sei como vai ser o seu dia amanhã, mas talvez você enfrente trânsito, talvez você enfrente, aqui até tem trânsito até de bicicleta, eu acho muito curioso, Santos. Talvez você enfrente situações difíceis, talvez seja o dinheiro que não entra na conta, seja o HD que trava, sejam problemas em casa, e aí você vai ter a tendência de reclamar, de praguejar, de murmurar, de esperar estar tudo bem para você adorar. Mas Davi não diz isso. Davi diz, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Louvor é elogio. Antigamente era comum, né? 10 com louvor, né? É um elogio. E Davi está dizendo, eu vou elogiar ao Senhor, eu vou bendizer ao Senhor, eu vou adorar ao Senhor, não somente quando tudo estiver bem. Aquele que foi resgatado pelo Senhor, aquele, como diz Davi no último verso, que confia no Senhor e que não será condenado, aquele, como nós lemos há pouco em Romanos 8, que pertence ao Senhor e então não há nenhuma condenação, aqueles também, como nós lemos em Romanos 8, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, devem louvar ao Senhor, estando calor ou estando frio, estando com saúde ou enfermo, as coisas indo bem ou enfrentando dificuldades. Queridos, os resgatados do Senhor, aqueles que pertencem ao Senhor, devem expressar esta felicidade, esta gratidão, através de uma vida de adoração. E não significa ficar cantarolando o dia todo, não é isso. É você louvar, é você elogiar, é você agradecer, é você ter um espírito de gratidão, um espírito de adoração. E então no seu serviço, você vai fazer o seu serviço para a glória do Senhor, e vai fazer em adoração ao Senhor, e vai cantar quando você puder, e talvez quando não tiver ninguém olhando, você até faça uma dancinha, eu não sei. Mas fato é que aqueles que foram resgatados pelo Senhor, devem expressar esta felicidade, devem expressar esta alegria, devem expressar essa gratidão
Através de uma vida de adoração, através de uma vida de serviço, porque adoração tem a ver com serviço, através de uma vida de louvor. Então, quando você tiver a tendência de reclamar, lembre-se do que você cantou há pouco: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Lembre-se das palavras de Davi: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Davi continua e ele diz mais: a minha alma se gloriará no Senhor. Irmãos queridos, para nós de fato cumprirmos esse compromisso de bendizer o Senhor em todo o tempo, esse compromisso de louvar ao Senhor continuamente, é preciso que a nossa alma, assim como diz Davi aqui, se glorie no Senhor. É preciso que a nossa alma se alegre no Senhor. Como escreveu o apóstolo Paulo lá em Filipenses 4:4, é preciso nos alegrarmos no Senhor. Porque percebam, se nós dependermos de colocar a nossa alegria nas circunstâncias, nas situações, nas pessoas, nós mais iremos reclamar do que adorar. Nós mais iremos murmurar do que louvar. Mas Davi diz: a minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Aliás, uma atitude como essa é uma atitude de testemunho. É uma atitude, inclusive, que serve como motivação para o povo de Deus. Você vê os servos do Senhor adorando, bendizendo. Isso nos motiva. Ele continua e ele diz no verso 3: louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Davi está grato, Davi está alegre, Davi está feliz, Davi está exaltando ao Senhor, porque ele foi resgatado pelo Senhor, ele foi liberto pelo Senhor, e ele sabe que todo o povo de Deus tem motivos para exaltar ao Senhor. Então ele escreve esse salmo, e ele convida a todos, ele diz: louvem comigo a grandeza do Senhor. Igreja, primeira igreja presbiteriana de Santos, louvemos ao Senhor, porque nós somos resgatados pelo Senhor. Todos juntos vamos exaltar o nome do Senhor, porque nós fazemos parte daqueles que foram resgatados pelo Senhor. Agora, talvez haja alguém aqui que ainda não tenha experimentado isso. Talvez seja o caso de alguém aqui que ainda não tenha experimentado o resgate do Senhor. E se é esse o seu caso, eu quero dizer que existe um Deus poderoso e amoroso. Nós cantamos no início desse culto: Ele é o Deus que deu o seu Filho. A Deus demos glória, porque Deus deu o seu Filho. Deus nos deu a Cristo. Ao celebrar a ceia do Senhor, o que faremos daqui a pouco, nós vamos nos lembrar de tão grande amor. A Deus demos glória, por seu grande amor, porque Deus nos deu a Cristo. Então, se você ainda não foi resgatado pelo Senhor, busque o Senhor. Porque o Senhor é aquele quem resgata, é aquele quem salva, é aquele quem dá nova vida, é aquele quem transforma, é aquele quem guarda. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é exatamente essa: nós, os resgatados do Senhor, expressamos através da adoração contínua a nossa felicidade. Mas o texto continua, e queridos, em segundo lugar, aprendemos que a felicidade dos resgatados do Senhor, além de ser expressa através de uma adoração contínua, ela também é vivenciada através do cuidado do Senhor. A felicidade daqueles que foram resgatados pelo Senhor, ela é vivenciada através do cuidado do Senhor. Olhem comigo a partir do verso 4, o testemunho de Davi. Ele diz: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Davi agora passa a dar esse testemunho, e ele passa a mostrar como aqueles que são resgatados vivenciam essa felicidade. Davi passa a contar o que aconteceu com ele, o que acontecia com ele, porque Davi experimentava esse cuidado do Senhor constantemente, e nós, povo do Senhor, também. Davi diz: busquei o Senhor, e Ele me acolheu. É possível que por vezes busquemos auxílio no ser humano e não sejamos acolhidos, não talvez por falta de vontade, mas talvez por falta de poder das pessoas. Quantas vezes queremos acolher aquele que está necessitado, mas não temos poder para isso? Ou quem sabe não temos interesse por isso? Mas o maravilhoso é que nós temos um Deus, o nosso resgatador, que não somente Ele tem poder para nos acolher,
mas Ele também tem amor para isso, Ele deseja isso, Ele não rejeita a nossa oração, Ele nos acolhe, mesmo nós que não merecemos. Ontem estava falando com os jovens aqui sobre domínio próprio, e nós falávamos sobre Sansão, um homem que falhou tanto no domínio próprio, um homem que fez tanta bobagem, um homem que foi tão irresponsável, irreverente, um homem que levou Israel a sofrer nas mãos dos filisteus, e depois de humilhado, cego, servindo de espetáculo para os filisteus, na casa de Dagom, o deus falso filisteu, ele é levado por um menino e pede para abraçar as colunas do templo, e ali ele ora e ele diz: Senhor, lembre-se de mim mais uma vez. Mal sabia Sansão que Deus nunca havia esquecido dele, ele que havia se esquecido do Senhor. E ali agarrado àquelas colunas, o cabelo já havia crescido, os filisteus nem deram conta disso, afinal de contas, por que eles se importariam? Sansão havia falhado, Dagom, deus filisteu, nunca deixaria passar isso. Mas o Deus de Israel não é como Dagom, um falso Deus. O Deus de Israel é um Deus que ouve as orações, mesmo daqueles que falharam tantas vezes. E ele ouviu a oração de Sansão. E a Bíblia diz que Sansão, agarrado àquelas colunas, puxou aquilo com força, fez grande força, e levou tudo aquilo abaixo. É curioso que o texto diz que Sansão, na sua morte, matou mais gente do que durante toda a sua vida. E Sansão aponta para alguém muito maior do que ele, e que nunca falhou, que é Jesus Cristo, que através da sua morte salvou a todos nós. Mas Deus ouviu a oração daquele homem, Deus ouviu a oração de Davi, não porque Davi merecia, mas Davi pertencia ao Senhor, e Deus ouve a nossa oração. Ele diz: os que olham para ele, verso de número 5, os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Ele diz: busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me dos meus temores, livrou dos meus medos. E assim Deus nos livra dos nossos medos. É curioso porque muitas vezes Deus não nos livra das circunstâncias de medo, Deus não nos livra das situações de dificuldade, mas Deus nos livra do medo, mesmo nas situações de dificuldade. Daí o mesmo Davi dizer no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Senhor, queridos, nos livra, muitas vezes não das circunstâncias difíceis, mas nas circunstâncias difíceis, porque Ele livra o nosso coração do medo. E é por isso que Davi diz no verso 5, os que olham para Ele ficarão radiantes. O problema é que muitas vezes nós não olhamos para o Senhor, nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para os problemas, nós olhamos para a nossa vida e vemos o quanto somos limitados, nós olhamos para o próximo e nos frustramos, porque o próximo também é limitado como nós somos. Mas Davi diz, aqueles que olham para o Senhor, eles não ficam frustrados, eles não ficam ansiosos, eles ficam radiantes, porque nós temos um Deus poderoso e amoroso. Ele diz, o rosto deles jamais sofrerá vexame. Mas se você olhar para você mesmo, se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para o outro ser humano, é possível que você sofra vexame. Mas se você olhar para o Senhor, confiar no Senhor, você não sofrerá vexame. Davi continua e diz no verso de número 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Em nenhum momento Davi diz que Deus o livrou dos perigos, que Deus o livrou das pessoas más, que Deus o colocou como que numa redoma. Não, mas Deus o livrou das suas angústias. Pare, talvez, não que seja errado você pedir por mudança de circunstâncias, mas peça além disso. Diga assim, Senhor, se o Senhor quiser, me livre dessa circunstância. Mas se for vontade do Senhor que eu permaneça nessa circunstância, nesse perigo, nessa situação difícil, com aquela pessoa difícil, que o Senhor me livre da angústia. Porque é possível, queridos irmãos, mesmo em situações difíceis, termos paz no coração, como Davi experimentou. E ele então conclui no verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que é cuidadoso. Agora, é claro que esse texto não está dizendo
que existe, todo mundo tem um anjo da guarda. Isso é bobagem, né? Não existe essa ideia de anjinho da guarda. Mas existe a ideia de um Deus que nos guarda, de um Deus que usa inclusive os seus anjos para nos guardar, de um Deus que vela pelo seu povo, de um Deus, como diz o salmista, que não dormita, que não dorme o guarda de Israel, de um Deus, meus irmãos, que nos encobre, que nos guarda debaixo das suas asas. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Irmãos queridos, nós, resgatados do Senhor, expressamos a nossa felicidade através de uma vida, através do testemunho de um cuidado do Senhor. O Senhor acolhe o seu servo, o Senhor livra o seu servo dos medos. O Senhor, meus irmãos, guarda a nossa alma. Olha o que Davi diz mais a partir do versículo de número 8: provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz, bem-aventurado é quem nele se refugia. Davi está contando da sua experiência, Davi está testemunhando da sua felicidade no cuidado do Senhor, e ele usa isso para testemunhar. Ele diz assim para as pessoas ao seu redor, ele diz isso para aqueles que iriam ler este salmo. E há quantos mil anos as pessoas têm lido esse salmo? E ele diz: provem, experimentem isso. Irmãos, aqueles que são resgatados do Senhor, eles expressam essa felicidade através de uma vida de testemunho. Agora, o não crente, o ímpio, o que não conhece a Deus, olha para a sua vida. Será que ele tem visto a felicidade de alguém que foi resgatado pelo Senhor? Será que ele tem visto, ele tem assistido o seu testemunho? O testemunho de alguém que foi resgatado pelo Senhor. Ele tem visto da felicidade do Senhor no seu coração? O que vai atrair a pessoa que não conhece a Deus, não é você falar de quanto a sua igreja é bonita, não é você falar das coisas as mais gerais, mas é através do seu testemunho, através da alegria de Cristo na sua vida. É isso que vai atrair. A pessoa está perdida, a pessoa está frustrada, e ela olha para alguém e ela vê: puxa, mas essa pessoa é feliz, mesmo passando dificuldades. Essa pessoa tem uma alegria, tem uma felicidade, e pode ouvir do seu testemunho, o testemunho de que você estava perdido e foi achado, o testemunho de que você não tinha paz, mas agora você tem paz porque você foi reconciliado através de Cristo. Este é um testemunho. Me chama a atenção naquele texto onde Jesus cura aqueles leprosos, os 10, e apenas um volta. E aquele que volta, que era samaritano, diz-nos o texto que ele volta dando glória a Deus em alta voz. Ele volta testemunhando, ele volta adorando, ele volta, queridos, narrando, testemunhando da sua felicidade, a felicidade de alguém que foi resgatado por Cristo. E assim nós deveríamos também fazer, assim como Davi. Ele diz no verso de número 9: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Nós precisamos, irmãos, expressar a nossa felicidade daqueles que foram resgatados pelo Senhor, expressando o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Davi diz: provem, temam o Senhor, levem Deus a sério, vocês que pertencem ao Senhor. Porque mesmo os animais mais jovens, aqui a ideia de leõezinhos, os leões mais jovens, mesmo aqueles com mais vigor, ainda passam dificuldade. Mesmo aqueles que têm força para caçar, por vezes passam fome. Mas Davi faz esse contraste: porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Encoraje os seus irmãos. Encoraje as pessoas que estão ao seu redor. Você que é um resgatado do Senhor, encoraje os demais a confiarem no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor, eles experimentam do cuidado do Senhor, da satisfação no Senhor, da alegria do Senhor. Então essa era a segunda coisa que nós precisávamos aprender nesta noite. A felicidade dos resgatados do Senhor, ela é testemunhada através de uma vida do cuidado do Senhor. Ela é testemunhada através, meus irmãos, deste cuidado diário do Senhor sobre as nossas vidas, de livramento, de paz, de alegria. Terceira coisa, queridos, que nós vamos aprender sobre a felicidade daqueles que foram resgatados pelo Senhor, é que a felicidade dos resgatados do Senhor,
além dela ser expressa através de um louvor contínuo, além dela ser testemunhada através do cuidado do Senhor, ela é vivenciada através do temor do Senhor. A felicidade dos resgatados do Senhor, ela é vivenciada através de uma vida que leva a Deus a sério. Olhe comigo a partir do verso 11. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Davi faz essa pergunta: quem é que ama a vida? Quem é que quer verdadeiramente ser feliz? Quem é que quer prosperar? Davi responde. Ele diz então no verso de número 13: refrei a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Irmãos queridos, aqueles que foram resgatados pelo Senhor, aqueles que agora pertencem ao Senhor, não podem viver de qualquer jeito. Nós não fomos salvos para vivermos de qualquer jeito. Há uma compreensão muito equivocada por parte de muitas pessoas, principalmente aquelas que têm contato com as doutrinas da graça, aquelas que por vezes viveram muito tempo em comunidades, em igrejas cheias de usos e costumes, cheias de legalismo, que não podia fazer isso, que não podia fazer aquilo, que tinha que se esforçar nisso, se esforçar naquilo, para alcançar a salvação, que tinha que se esforçar para não perder a salvação. Muitos desses, ao terem contato com as doutrinas da graça, ao entenderem que Cristo fez tudo, ao entenderem que a salvação é pela graça, ao entenderem que basta termos confiança no Senhor, acabam por ter uma compreensão equivocada, dizendo, bom, se é assim, eu posso viver de qualquer jeito. Já que a salvação é pela graça e não por obras, já que Jesus fez tudo, então eu posso viver de qualquer jeito. Errado. O apóstolo Paulo, ao escrever Efésios capítulo 2, verso 8, ele diz, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. E ele complementa, não de obras para que ninguém se glorie. Mas na sequência ele diz que nós somos salvos para as boas obras, para a prática das boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, você não foi salvo pelas suas boas obras, foi salvo pelas obras de Cristo. Ao comer do pão e beber do cálice, nós vamos nos lembrar disso. Foi por causa do sacrifício de Cristo que nós fomos salvos. Mas nós fomos salvos, agora salvos. Nós temos condições, pela graça do Senhor, tendo o Espírito Santo, tendo os meios de graça, para vivermos uma vida de santificação, para vivermos a prática das boas obras. Então, aqui Davi diz, refreia a língua do mal, seus lábios de falarem coisas enganosas, coisas dolosas. Os resgatados do Senhor não podem ter uma prática de vida, de lábios que falam coisas que não deveriam ser faladas. Irmãos, quantas vezes nós falhamos o nosso falar. Falamos o que não devíamos, falamos na hora errada, falamos coisas erradas, difamamos, praguejamos, até mentimos. E Davi está dizendo, os resgatados do Senhor precisam refrear a língua do mal, os lábios de falarem coisas enganosas. Os lábios daqueles que foram resgatados pelo Senhor deveriam, como diz Davi nos primeiros versículos, apenas bendizerem ao Senhor. Deviam falar apenas coisas louváveis, agradáveis, verdadeiras. Aliás, Paulo trabalha isso nas suas epístolas, e ele diz que, em Efésios 4, ele diz isso, né? Então, nós não devemos mais mentir, mas devemos falar a nossa verdade, a verdade ao nosso próximo em amor. Davi continua e ele diz que não somente a fala dos resgatados do Senhor deve ser uma fala santa, agradável a Deus, mas também o nosso proceder. Olha o que ele diz no verso 14. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz, empenhe-se por alcançá-la. Aqueles que foram resgatados pelo Senhor não podem viver na prática do mal, na prática do pecado. Não podem fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas não basta, porque tem gente que se preocupa apenas com aquilo que não deve fazer. Davi continua e ele diz, afaste-se do mal e pratique o bem. É fazer aquilo que agrada a Deus. Ele diz, procure a paz, empenhe-se por alcançá-la. Aqueles que pertencem ao Senhor devem ser aqueles que são pacificadores, devem ser aqueles que não promovem contendas, pelo contrário, que são agentes de pacificação, agentes de reconciliação,
porque foram reconciliados por Deus através de Cristo. Então, queridos, nós resgatados pelo Senhor, devemos expressar a nossa felicidade, a nossa gratidão, a nossa vida de resgatados do Senhor, através de uma vida de santidade, através de uma vida que leva Deus a sério. Isso é o temor do Senhor, é levar Deus a sério. Olha o que Davi diz no verso de número 16, aliás, verso de número 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deus olha para aqueles que já pertencem a Ele, para aqueles que foram justificados em Cristo e agora vivem em novidade de vida. Davi continua, e ele diz no verso 16: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Os resgatados do Senhor não devem praticar o mal, devem viver na prática do bem, imitando a Cristo. Mas aqueles que não foram resgatados pelo Senhor, estes vivem na prática do mal. Davi continua e ele diz no verso de número 17: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Ou seja, aqueles que vivem na prática da vontade do Senhor, aqueles que vivem em humildade na dependência do Senhor, estes são ouvidos pelo Senhor. Aqueles que vivem no temor do Senhor podem contar sempre com cuidado, com auxílio, com fortalecimento, com perdão do Senhor. Você é um resgatado do Senhor? Você tem vivido no temor do Senhor, na dependência do Senhor? Nós aprendemos, meus irmãos, que a felicidade dos resgatados do Senhor é vivenciada através de uma vida de temor do Senhor. E por último, queridos, a última lição que nós precisamos aprender é que a felicidade dos resgatados do Senhor, ela é mantida pelo próprio Senhor. Nós acabamos de ler no verso 17 que os justos clamam e o Senhor os escuta. Nós acabamos de ler no verso 18 que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Olha o que ele diz no verso de número 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Irmãos, aqueles que pertencem ao Senhor, eles vão continuar guardados pelo Senhor. Não porque são bons, não porque nós vamos conseguir viver na prática do temor do Senhor de forma perfeita. Você não vai conseguir. Eu não estou falando isso para te desanimar. Estou falando porque nós somos falhos. Mas sabe qual é a boa notícia? É que o nosso Deus que nos resgatou, Ele apenas não nos resgatou, mas Ele continua a nos sustentar pela sua graça. É por isso que quando você estiver aflito, Ele vai te ouvir. É por isso que quando você falhar, Ele vai levá-lo a buscar a Ele e a se arrepender. É por isso que Ele vai te perdoar e Ele vai te manter salvo na presença dEle, porque Ele é um Deus que sustenta o seu povo. Aquele que através de Cristo nos resgatou, é o mesmo que através de Cristo nos mantém firmes. Ele termina o salmo dizendo: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Eu disse que esse é o versículo principal do salmo, porque é sobre isso que Davi está tratando em todo o salmo, sobre os resgatados do Senhor, sobre aqueles que não somente foram resgatados pelo Senhor, mas também que são guardados pelo Senhor, porque os que nele confiam, diz Davi, nenhum será condenado. O versículo de número 21, aliás, o versículo de número 20, não está falando sobre nós. Talvez você, inclusive, já tenha até quebrado algum osso. O versículo de número 20, Davi está falando do nosso resgatador, muito maior do que Davi, que veio da descendência de Davi, aquele que foi cravado na cruz, mas que Deus não permitiu que nenhum dos seus ossos fosse quebrado, aquele que teve a lança transpassando o seu lado, mas que não teve nenhum dos seus ossos quebrado, aquele, meus irmãos, que morreu para o nosso resgate, aquele que entregou o seu corpo e derramou o seu sangue, para que nós fôssemos resgatados, e mais do que isso, para que pudéssemos viver uma vida em adoração, sustentados pela sua graça, para que pudéssemos viver uma vida de testemunho, para que pudéssemos agora viver uma vida de temor a Ele, para que pudéssemos ser guardados até o dia final. Os resgatados do Senhor são aqueles que confiam no Senhor e nunca experimentarão a condenação, porque o nosso resgatador,
Ele pagou todo o preço. E Ele está vivo e Ele tem nos sustentado através da sua graça.